Você já perdeu uma partida antes mesmo dela acabar? Aquele momento exato em que algo quebra dentro de você. 1 milissegundo de diferença entre a vitória e a derrota. Um pixel entre aquilo que vale o campeonato e o como não matei esse cara. O Tilt não é um meme. É uma força invisível que já destruiu carreiras e roubou troféus de times declarados invencíveis. No Masters Bangkok 2025 do Valorant, testemunhamos um exemplo brutal do que acontece quando essa epidemia silenciosa ataca. Esta é a história de como uma única decisão tomada sob Tilt não apenas custou um round crucial, mas talvez tenha destruído o futuro próximo de uma das organizações mais icônicas do Valorant. I think as a team, we are not on the same page all the time. We don't have a lot of confidence in each other right now. We don't really listen to one plan. We need to find our identity as a team. O Tilt nasceu no pinball, lá nos fliperamas. Ele acontecia quando um jogador ficava desesperado na partida e inclinava a máquina tentando trapacear e mudar o rumo da bola. Tilt era justamente o mecanismo que detectava o golpe, travando os controles e punindo o jogador. O tempo passou e Tilt virou muito mais que um simples mecanismo de segurança. Hoje, no competitivo, significa aquele momento em que a cabeça pifa. O Tilt é como um vírus. Ele começa pequeno, talvez com aquele round entregue no eco, mas se espalha rapidamente, afetando cada decisão, cada duelo, cada call. No more sign on the mic. You hear me? Give me a fist bump. Aqui entra o personagem desse vídeo, o Nahate. Vindo da organização de Valorant francesa Carmine Corp, Nahate chegou na Sentinels com o status de ser uma das maiores promessas do NA, após provar o seu talento no EMEA, dominando tanto funções de iniciador quanto duelista. Mas ele chegou com uma difícil tarefa: ocupar o lugar do Saci. Existe um pensamento primitivo no FPS, basta ter mira. Bom, isso pode até funcionar na Ranked, mas no cenário profissional é uma história completamente diferente. Principalmente no Valorant. Tática, noção, boas decisões e uso de recursos são ingredientes até mais importantes que a mira em alguns contextos. Nesse ponto, a comparação entre Nahate e Saci não poderia ser mais cruel e ilustrativa. O Saci nunca precisou ter a mira do Aspas para se tornar campeão. Por quê? Porque o Saci era simplesmente uma máquina de tomar boas decisões mid-round, decidindo e influenciando todo o time ao seu redor. Nahate vai um pouco na direção oposta. Ele tem mira para trocar com qualquer um, porém é cada vez mais comum ver ele tiltado e tomando más decisões justamente por estar tiltado. Cara, dá pra ver, rapaziada, é o isso. seguinte, o Nahate está tiltado, o Nahate está passando a frustração dele pra equipe da Sentinels. Volta Saci, né? Aprendeu um pouquinho com o careca, né, velho? Lembra quando no começo do vídeo falamos que o Tilt é como um vírus que vai crescendo? Ele provoca esse efeito dominó. E nessa reação em cadeia, o comportamento se espalha. Estamos no Masters Bangkok de 2025, segundo mapa da série contra DRX. Após perder o primeiro na Lotus, para Sentinels só servia vencer a Raven, para levar a série para o Decider. Com o placar de 10-11 em favor da organização coreana, a Sentinels estava diante do round do jogo. Vencer aqui significava empatar no placar, quebrar a economia do time rival e assim voltar para a disputa com muitas chances de levar tudo para o Decider. Porém, nosso amigo Nahate, que já vinha levemente tiltado, toma a pior decisão possível. Na defesa, com 14 segundos no placar, com um site dominado, vantagem numérica e os Elses rotacionando e chegando costas, ele faz um all-in. Simplesmente decide se colocar em desvantagem, 1 contra 2, sem o recurso do companheiro que chega atrasado e precipita um round que parecia sob controle. JohnQT teve que lutar para ganhar algo de tempo e atrapalhar o plant. Zellsis chega, sem informação, porque o John, com 6 de vida, estava jogando o céu e evitando se expor. Perde a troca para o Mako e deixa tudo na mão de um Terro a 6 de vida, que não dá conta da situação e acaba desequilibrando a partida
totalmente a favor da equipe coreana. Esse round é o exemplo perfeito do efeito dominó. O efeito dominó do tilt: comunicação quebrada, caos agressivos ou impulsivos, decisões individuais que ignoram a estratégia do time, riscos desnecessários, falta de trade e suporte entre jogadores. Com certeza, nesse Masters Bangkok, a Sentinels, talvez com uma hate como gatilho, deu check em todas. Rapaziada, da 5x3, o que você tá fazendo na Rage? O que você tá dando esse all-in, cara? Que falta de disciplina da Sentinels agora com o ultimate do John Curie, Pois cara. é, Faltando 12 segundos. Como Aí, que eles conseguiram plantar esse dureza. spike, velho? Loucura. O que acontece no seu cérebro quando você tilta? É mais complexo do que parece. Nosso cérebro tem dois lados, um rápido emocional e instintivo e outro lento, racional e calculista. Durante o tilt, o nosso lado emocional sequestra o nosso lado racional. É como se o cérebro emocional arrancasse o volante das mãos do cérebro racional e assumisse o controle das nossas decisões. Esse processo ativa o sistema de luta ou fuga. Sua capacidade de processar informações é reduzida. O túnel de visão se fecha. Literalmente, você perde visão periférica. E a memória de curto prazo é afetada, prejudicando sua capacidade de processar informações sobre o que está acontecendo na partida, no mapa, etc. E é por isso que às vezes acontece que aquele player que é um monstro de game sense começa a tomar decisões burras, mais próprias de um jogador de baixo elo quando está tiltado. Agora, como os melhores players lidam com o tilt? Primeiro, reconhecimento. Os pros não fingem que são imunes. Eles conhecem seus gatilhos e trabalham ativamente para manter tudo sob controle. Organizações como a Loud implementaram protocolos específicos após rounds perdidos. Uma sequência precisa de microgestos, desde ajustes na postura até técnicas respiratórias que funcionam como um botão de reset para o cérebro. Essa tecnologia invisível é talvez o segredo mais poderoso deles. Não está proibido tiltar, mas é obrigatório não permitir que um erro contamine toda a partida. É sobre transformar momentos de pressão em clareza estratégica, garantindo que suas decisões sejam guiadas pela razão e não pela frustração. Esse controle mental em alto nível não é apenas uma técnica, é uma filosofia que define a identidade de um time e explica seus resultados e consistência. E não é necessário ser pro player ou ter acesso aos melhores psicólogos do cenário. Afinal, a função deles é te auxiliar e te entregar as melhores ferramentas. Mas quem faz todo o trabalho interno é você. Então trate de se autoconhecer, entender os seus gatilhos e trabalhar em cima disso. Aqui vai algumas técnicas que você pode implementar imediatamente. Multisseletivo. Às vezes, menos comunicação é mais. Pode mutar aquele cara que já entrou tiltado. Só vomita no microfone, só reclama e não passa informação. Muta ele. Ritual de reset entre rounds. Respira fundo, ajeita a postura e bebe uma aguinha. Delícia. Bebam água. Eu bebo pouco, eu tenho que beber mais. Foco no próximo round, não no anterior. Importante. Round passado não volta. Focar no presente é a melhor maneira de mudar o rumo da partida a seu favor. Comunicação construtiva. Seja o player que mantém o time focado. Evite reclamar e cobrar os companheiros. Em vez de falar, cara, por que você fez tal coisa? Fala, se puder, usa esse recurso de tal jeito, ou vamos tentar fazer tal coisa. Inteligente não é quem não tilta nunca, mas quem entende que o tilt não é fraqueza, é parte do processo. O Nahate não é o vilão desta história. Ele é apenas o objeto deste vídeo, o personagem escolhido para ilustrar algo maior, o impacto de jogar tiltado. O que vimos no Masters Bangkok foi resultado de uma pressão enorme. Substituir uma lenda como Saci, se adaptar a uma nova região e estar à altura das expectativas de uma organização gigantesca como a Sentinels. São desafios que testariam o mental até do jogador mais forte. Agora, a Org Vermelha precisa reconstruir a confiança, desenvolver protocolos de jogo sólidos e criar uma comunicação que resista à pressão. Assim como a mira e o uso de recursos, o tilt também faz parte do jogo. A diferença está em como você escolhe lidar com ele. Os maiores comebacks da história do Valorant não aconteceram porque o time nunca tiltou.
Eles aconteceram porque souberam transformar o Tilt em combustível para a virada. Cadê aquela Sentinel que desconfiava da própria sombra, né? Sumiu com o Saci?